Destino, primeira edição. Apresentação Maria Vitória. Olá! No nosso programa de hoje, iremos falar um pouco da história da Escola José Domingos da Silva, da localidade de Besouro de Tarnópolis. E quem vai contar um pouco sobre essa história é a nossa repórter Ana Clara. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a Escola José Domingos da Silva. A Escola de Ensino Infantil e Fundamental José Domingos da Silva, localizada na zona rural de Besouro, município de Quiterianópolis, está situada à margem da CE 187, que liga a Tauá a Novo Oriente. Foi criada no ano de 1983, na gestão Valdemar Vieira Coutinho, tendo como anexa as Escola João Francisco da Silva, na localidade de Sítio, e Maria Francisca do Nascimento, na localidade de Serrinha. Em 1983, o senhor José Domingos da Silva, popularmente conhecido como Zé Diolino, doou um terreno para a construção da escola. Atualmente, a escola atende um público da educação infantil ao 9º ano. Olá, Maria Vitória. A nossa entrevistada de hoje é a senhora Antônia Valda Lacerda, que foi a primeira professora da Escola José Domingos da Silva. Vamos saber um pouco como era a importância do professor para a vida escolar naquela época. Em relação à primeira professora, fui eu que fiz a inauguração da escola como professora, e na época a minha mãe era merendeira da escola, que nem merenda na escola fazia, vinha alguns mantimentos e ela levava as coisas para fazer na casa dela, porque nem fogão não existia, nem fogão, botijão de gás, não tinha bebedouro, não tinha banheiro, era muito difícil, muito difícil. Se a criança precisava fazer xixi, suas necessidades fisiológicas, tinha que ir para trás da escola. Como se deu a luta e reivindicação pelo espaço escolar? Em relação à reivindicação da escola, é porque existia bastante aluno, ou você dava aula numa casa de alguém, no caso seria a minha, aí por intermédio de pesquisas e apoio. Na época o prefeito era o Adonias Carneiro, e vieram, e eu tinha conhecimento na época com um deputado que, não lembro, acho que era Domingos Filho. Qual era o prefeito na época que a escola foi reivindicada? O prefeito daquela época era
o seu Adonias Carneiro Portela. Antônio Valdo, como eram as condições naquela época? Era muito difícil na minha época, porque nem energia tinha, não tinha material escolar, eram classes misturadas da primeira à quinta série, então era muito difícil acompanhar uma sala com 30, 40 alunos, muito difícil, tudo copiado à mão, não tinha fonte de pesquisa. Como era a relação familiar e a escola naquele tempo que você foi professora? Era muito difícil, como eu citei na primeira pergunta, eram alunos de séries misturada, da primeira à quinta série. E era difícil, porque você tinha que dar aula para o aluno da primeira série, o da segunda, da terceira e sucessivamente, até a quinta série. Também era muito difícil porque, por exemplo, alguém que trabalhava na roça, na maioria das vezes, se o pai precisava daquele filho para fazer alguma tarefa na roça, ele deixava de ir na escola. Então, por exemplo, se eu passava uma lição hoje para que me trouxesse amanhã, aí amanhã os outros que não iam para a roça trazia a lição. Só que aquela criança que ia trabalhar na roça, aí ele já ficava atrasado. Então você tinha que ter paciência para ensinar ou repetir aquela lição. Era muito difícil. Porque eu tinha três alunos muito esforçados. A minha primeira aluna, que era a Leinaide, ela vinha em todos os turnos. Era a Leinaide, a Regina e o irmão dela, que eu não lembro o nome agora. O irmão da Regina, que eles moravam lá no Bandarro. Mas eu tinha como aluno também, eu tinha o Ronaldo, o Sebastião, o outro irmão dele, os dois gêmeos do seu Sebastião, aí tinha os da dona, que hoje é o Zezão, e os irmãos dele, tinha alunos do sítio, tinha os alunos do Miguel Cassimira, que eram os pequenininhos da época, e assim sucessivamente. Todos os que moravam em volta eram meus alunos. Qual mensagem você deixaria para a comunidade? Qual a mensagem que eu deixo? A mensagem que eu deixo é assim, que graças a Deus ninguém teve que passar pelo que eu passei, porque quando eu ensinava à noite, que eu tinha uma turma da noite, que eram os que já trabalhavam durante o dia e não tinham tempo e nem condições de estudar durante o dia, então eles vinham à noite. A maioria eram adultos, às vezes casados, e ou era na lamparina ou não estudava. Aí eu comprei com meu dinheiro, tive que comprar um lampião, aqueles lampiãozinhos a gás, para poder colocar na sala, para servir de iluminação para todos os alunos. Então, o que eu peço é que valorizem a escola, valorizem o professor, que muitas vezes o professor se sacrifica para, principalmente quando a gente vê determinado aluno que tem vontade e não tem condições, e não tem, às vezes tem o material, mas não tinha condição, o tempo para estudar. Então, tudo isso era importante na época, mas hoje é mais importante. Porque hoje existe meios de transporte, hoje os alunos já têm transporte gratuito e na minha época nada disso existia, não existia nem transporte rural, nada disso. Então
A mensagem que eu deixo e o que eu peço é que exista uma boa relação entre professor e aluno, que o aluno valorize o professor e vice-versa, o professor valorize aquele aluno que se destaca, aquele aluno que tem mais interesse. Essa foi minha reportagem no Jornal Besouro Nordestino.